E aí, vamos de tag? Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Hoje eu vim responder pra vocês a book tag da semana que eu vi lá no blog Literatura Presente. Eu não sei quem foi que criou a tag, porque esse blog também respondeu a partir de um perfil do Instagram. Então assim, vou deixar pra vocês o link de onde eu vi, tá? Tá aqui no box de descrições. Vocês também vão encontrar todos os links para os livros que eu mencionar aqui, lembrando que comprando por esses links vocês dão uma comissão, isso é muito importante para impulsionar meu trabalho. Então muito obrigada por fazerem as compras de vocês, utilizando sempre os links que eu disponibilizo. E essa tag é bem rapidinha, o propósito dela é relacionar um livro para cada dia da semana. Segunda-feira, um livro que tem preguiça de começar. Bom, e a minha escolha ficou para Os Miseráveis, do Victor Hugo. Sim, é um grande clássico que eu tenho curiosidade, que eu imagino que eu vou amar por todos os comentários que eu já vi a respeito, mas gente, ele tem quase 2.000 páginas, né? Esse primeiro volume aqui tem umas 1.100 páginas, esse segundo tem as demais. Por mais que essa edição da Kozak Naif, que hoje é uma edição rara, porque a editora já não existe mais, é uma edição esgotada. Enfim, por mais que ela seja uma edição confortável, né? Porque os livros são brochura, eles são num tamanho legal, então é um livro maleável, não é um livro que vai cansar, que vai ser pesadão de segurar. Ainda assim, encarar 2.000 páginas, né? Complicado. Ainda mais tendo um monte de livro não lido aqui na estante, eu só fico pensando, gente, com 2.000 páginas dá pra eu ler, sei lá, quase 7 livros de 300 páginas cada um, sabe? Então... enfim, mas em algum momento eu leio. Terça-feira, um livro difícil de terminar. Terça é aquele momento da semana, né? A semana já começou, mas ela ainda tá longe de acabar. Bom, e a minha escolha ficou aqui para Os Quatro Estações, do Stephen King. Esse livro, na verdade, é uma antologia que reúne 4 novelas do Stephen King. Cada uma vai estar relacionada de alguma forma a uma estação do ano. Dessas 4 novelas, 3 foram adaptadas para o cinema. Eu li a primeira, que é a novela da primavera, que é o Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, que deu origem ao filme Um Sonho de Liberdade. Eu adorei a novela e eu arrisco dizer que eu gosto ainda mais do filme. Eu acho que o filme conseguiu ser ainda mais sensível do que a novela. E aí, na época, eu resolvi que eu não ia ler as novelas em ordem. Eu li isso, assim, tem uns 10 anos, tá, gente? Por aí. E aí eu passei pra terceira novela daqui, que é a do O Corpo, e que deu origem ao filme... cadê? Deixa eu ver se tem aqui. Conta Comigo, que também é um filme super famoso, mas que eu não assisti ainda. E aí, gente, eu comecei a ler essa novela umas 3 vezes. A terceira vez que eu comecei a ler, eu inclusive, deixei o marca-página aqui dentro e eu não terminei até hoje. Dos 34 capítulos, eu parei no 25 e eu não terminei. E foi assim, a minha terceira tentativa. Então, não fluiu e eu não li as outras 2 novelas. Então, eu não posso falar sobre elas, não posso opinar. Não sei se em algum momento eu vou parar e tentar ler de novo. Mas tá aqui, eternamente esperando, mostrando que eu comecei a ler e não terminei. Mas eu tentei. Quarta-feira, uma série que ainda não terminou, porque quarta-feira, né, gente, é aquele momento da semana que não é nem começo da semana, não é nem final da semana, tá lá no meio. Semana se estendendo eternamente. E aqui, no caso, eu escolhi o Academia de Vampiros, que foi uma série que, na verdade, enquanto eu tava lendo, eu gostava muito dela, né? Eu lembro que eu tinha os 3 primeiros livros na época, e aí eu li um seguida do outro, eu devorei, eu adorei. Final do terceiro livro tem uma super reviravolta que eu fiquei de boca aberta, sofri... Enfim, realmente gostei. Demorei um pouco pra comprar os outros 3 volumes. Aí eu fui ler o 4º livro, sei lá, uns 2 anos depois de ter terminado o 3º. E aí, desde então, eu nunca mais parei pra ler nem o 5º, nem o 6º. E aí agora, sei lá, ano passado, eu acho, eu fui fazer uma limpa aqui na estante e acabei resolvendo, né, me desfazer da série. Passei ela pra frente, doei, desisti de terminar de ler, porque depois de tantos anos, não era mais a mesma coisa de ler os livros em ordem. Por mais que eu tivesse gostado deles na época que eu li, eu acho que hoje já não fazia mais tanto sentido pra mim, então fiquei sem terminar. Quinta-feira, um livro que não recomenda. Vocês também não recomendam quinta-feira? Não sei se eu tenho algo contra quintas-feiras, assim. Pra mim dá uma sensação gostosa, porque a semana já tá chegando no final e tal, então...
Não sei. Mas aqui, sobre o livro, na verdade, eu também acho meio complicado essa coisa do não recomendar, porque, sei lá, né, eu sou a favor do você tá com vontade de ler, tira suas próprias opiniões, vai que funciona pra você, um negócio que não funcionou pra mim. Mas se for, então, pra escolher um livro, eu vou pegar um que realmente não funcionou pra mim, que se alguém não conhece a autora, o que eu acho difícil, né, porque ela tá se tornando aí uma das autoras mais lidas do mundo este ano. Mas se você quer começar a ler algum livro dela, certamente não começa a ler por esse, mesmo que você mais pra frente queira ler, vá por sua conta e risco, sabe? Que no caso, Colleen Hoover, que é uma autora que eu gosto, mas o Tarde Demais não funcionou pra mim. Vale dizer que esse aqui, gente, não é um livro que a Colleen Hoover escreveu de fato pensando em publicar numa história que ela queria desenvolver, não. Ela tava escrevendo algum outro livro que eu não lembro qual é, e enquanto ela tava meio travada nesse outro livro, ela ia escrevendo cenas aleatórias, né, de uma outra história só realmente pra ela deixar a criatividade dela fluir e ela conseguir escrever esse outro livro. E aí, conforme ela foi escrevendo essas cenas, ela foi postando no Wattpad. E o negócio foi dando certo, as pessoas foram gostando daquelas cenas, pedindo mais e tal. E aí depois, o que resolveram fazer? Resolveram pegar, né, o que tinha sido publicado lá no Wattpad e publicar em formato de livro. Na minha opinião, não funcionou at all. Não funcionou de jeito nenhum. Por quê? Publicação no Wattpad é muito diferente de uma publicação, né, de um livro. Porque no Wattpad você tem aquela leitura que vai ser mais pontual, você vai ler uma página, você vai ler um capítulo e tal, você vai ter que esperar o autor postar mais, então existe um intervalo entre um capítulo e outro, então você precisa deixar ganchos, né, pra pessoa se interessar, voltar a ler depois. Quando você tá com o livro, você não tem essa coisa do esperar, você vai ler tudo de uma vez. Então funcionam de ritmos diferentes. E como ela foi escrevendo esse negócio sem pensar num livro todo, minha sensação é que esse livro aqui era interminável, tá? Então você tem um monte de coisa acontecendo, coisas pesadas, e aí quando você acha que tá tudo bem, ela vem e coloca mais coisa, e você acha que vai terminar ali, que tá tudo certo. Sabe, assim, então ele me deixou com aquela sensação de isso não vai acabar nunca, e foi me angustiando. E sem contar que eu acho o livro, assim, o suco da problemática, sabe? Tem um monte de coisa que você pode questionar aqui, abusos, umas visões meio complicadas pra... Enfim, sabe? Não rolou, em termos de leitura não funcionou, em termos de mensagem, nada. Não funcionou. Sexta-feira, um livro que você não vê a hora de ler. E um dos livros que eu tô mais curiosa pra ler, eu recebi faz pouco tempo da editora HarperCollins, e eu acho que ele vai furar fila. Vamos ver se eu consigo incluir ele aqui em agosto. Se eu dar conta das minhas metas do mês, eu vou com certeza botar ele pra ler esse mês também. Que é O Beijo do Rio, do Stefano Volpe. O livro foi primeiro enviado pela Tag Livros, se eu não me engano, em maio. E agora já tá na edição comercial, na livraria pra todo mundo. Ele é um thriller policial e ele vai contar a história do Daniel, que é um jornalista, e que ele vai voltar para a cidade natal dele para investigar a morte de um amigo de infância que ele foi dado como suicida, mas o Daniel tá achando que não é bem por aí. Voltar para essa cidade vai mexer com muitas emoções do Daniel, que ele é um homem negro, ele é bissexual, então ele sofreu muito estigmas lá e agora ele vai ter que encarar tudo isso. E mais do que tudo, o Daniel tem aí umas visões que ele não sabe muito bem se são memórias, porque ele não consegue se lembrar direito, de um menino que tá trazendo uma mensagem aí pra ele. Mensagens que são indecifráveis. Então, assim, tô super curiosa, porque eu adoro um livro policial, adoro esses mistérios todos. Já percebi que o livro tem um quê de psicológico, que inclusive a gente consegue perceber aqui pela capa, né? Então, vocês não conseguem, né, imaginar, pensar em toda essa coisa das lembranças e tudo mais, essa coisa meio turva, né, que a capa passa pra gente. Enfim, tô louca pra ler. Sábado, um livro que você quer reler. E aqui no caso eu escolhi O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux, que foi um livro que eu li na minha adolescência, e naquela época o livro não funcionou nada pra mim. Eu fui ler depois de ter ficado apaixonada pelo filme, protagonizado pelo Gerard Butler, ter me apaixonado pelo Gerard Butler, inclusive. Mas assim, como eu tinha aquela ideia do musical, que era na verdade uma peça da Broadway, e foi feito filme dele depois e tal, eu fui ler com aquela expectativa, sem ter noção nenhuma de literatura gótica, sem ter noção nenhuma de literatura. Então assim, o livro pra mim na época foi chato, foi bem diferente do que eu tava esperando, do que eu tinha visto no filme. Então eu acho que eu não absorvi essa história. Então eu tenho vontade de reler pra ver também o que eu acharia hoje, com a bagagem que eu tenho hoje, com a visão que eu tenho hoje. Quem sabe a história funcionaria pra mim agora adulta. E aí, por último, domingo, um livro que não queria que terminasse. E eu resolvi pegar um livro que faz tempo que eu não comento aqui no canal, mas é um livro pelo qual eu sou apaixonada, que eu acho que vocês ainda encontram, não sei se em formato físico, mas talvez em e-book, e que inclusive tá disponível no Kindle Unlimited. Então, se puder, leia. Eu adoro essa autora, que é a
Sarah Jill, e o As Violetas de Março, que foi o primeiro livro que eu li dela e foi o meu livro favorito dela até então. Eu lembro que eu li esse livro em um dia, então assim, eu tinha aquela ânsia de querer saber como que a história ia acabar. Tava muito curiosa, mas ao mesmo tempo eu não queria sair daquele universo, porque tava sendo uma leitura tão gostosa. Então é aquele tipo de livro que a gente fica, né, nessa contradição de não querer parar de ler, mas também não querer que o livro acabe. A Sarah Jill, em geral, ela traz esses livros que eles vão mesclar histórias no presente com o passado. Então aqui no presente, a protagonista, ela é escritora e ela tá passando por um processo de divórcio, de separação, vai enfrentar um bloqueio criativo. Então, pra tentar mudar de ares, dar uma espairecida, ela arruma as malas dela e ela vai pra uma ilha, a ilha onde ela passava a infância dela, que é de uma familiar dela e tal. E quando ela chega lá, ela vai encontrar um diário e aí ela vai se envolver completamente com aquela história que ela tá lendo. E aí a gente vai acompanhando então a história dessa escritora e essa história que ela tá lendo no diário. E, gente, é um livro lindo, como eu falei, delicioso de ler, super envolvente pra quem gosta de romances emocionantes, sensíveis, com leveza, com essa sensação de aconchego também. Se vocês não leram Sarah Jill, leiam. Eu adoro a autora. E é isso, acabou a semana, acabaram os livros então que eu tinha pra mostrar. Gostaram da tag? Contem pra mim aqui nos comentários. Desses livros que eu mostrei, quais vocês já leram, quais vocês ficaram com curiosidade em ler também, quero saber tudo. Vou pedir pra vocês deixarem também a curtida de vocês nesse vídeo, é uma forma de apoiar o meu trabalho e ajudar esse vídeo a chegar pra mais pessoas, então muito obrigada por isso. Pra quem tá chegando no canal agora, seja bem-vinda, seja bem-vinda, fica por aqui, então já se inscreve e ativa o sininho pra não perder as notificações de vídeos novos. Eu prometo que eu sou legal, ou tento ser, e me acompanha também nas demais redes sociais, por lá a gente tem um contato ainda mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.